Olá, gente amiga, muito prazer, mais um painel aqui no nosso podcast. Eu tenho a honra de receber Emerson Capaz, Roberta Danelon, Eduardo Ferreira. Obrigado da gente estar junto aqui, batendo esse papo. Aqui é um papo descontraído, aquele papo da cozinha, que quando a gente está cozinhando, conversando, e a gente cria um papo gostoso de se conversar e principalmente criar um papo didático para quem está nos assistindo. Eu vou soltar uma pergunta no ar para vocês, eu queria muito ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte. ESG é um tema muito bacana, obviamente que o Brasil cresceu bastante em termos de ciência, em termos de metodologia, empresas investindo bastante, mas eu tenho um desafio que é como é que a gente leva esse tema para a população. Né? Como é que você pratica ESG no seu dia a dia? É eu lá na minha casa, é o João que está muitas vezes na comunidade. Como é que a gente leva esse conceito de ter boas atitudes ou boas práticas para cuidar do planeta e como é que a gente cria essas pílulas para a gente dar essa mensagem para eles? Essa é a minha pergunta para vocês aí. Agora eu vou gostar de entrar nesse tema, porque eu acabei, Roberta, de escrever um artigo sobre isso chamado Cidadão ESG. Legal. O que é o cidadão ESG? É aquele que leva a prática de governança social e ambiental para o seu dia a dia. E aí as pessoas perguntam, mas como que eu consigo ser cidadão ESG? Eu acho que é simples, é você pensar, por exemplo, você recicla o óleo de cozinha que você não usa, você cuida da questão ambiental na sua casa, do lixo, você separa lixo, não separa, você tem um consumo consciente na sua casa no dia a dia. E, além disso, na questão da governança sua, pessoal, você dentro de casa, com a família, na escola, nas relações suas, você é uma pessoa que aceita a diversidade? Você ouve opiniões e respeita opiniões alheias ou você já parte para agressão? Né? Então, tem uma questão muito básica aí, que o cidadão ESG é aquele que consegue pelo menos entender a diversidade e respeitar, falar, não, peraí, deixa eu ver, tem algum argumento seu aí que vale a pena ouvir. Aí você começa a praticar isso no seu dia a dia, o que não é fácil nos dias de hoje. Né? A gente está com a sociedade muito dividida e radicalizada, e isso é muito ruim. Então, a gente precisa começar a pensar claramente nisso. Você, por exemplo, na escola do seu filho, nas reuniões, você se posiciona de forma calma, tranquila, ouve opiniões e aceita argumentos diferentes dos seus, né? Eu acho que isso caminha um pouco para a prática ESG no dia a dia, né? Muito legal. E vocês? Se eu puder contribuir aqui, claro. Enfim, acredito que a gente tem... O artigo do Emerson é bem bacana, eu recomendo todo mundo a ler. Eu me preparei para o nosso painel, li o artigo, eu acho que resume muito bem. Mas eu acho que a gente pode também lembrar aqui o papel dos pais. Né? Eu tenho duas filhas lindas, uma de 14 e uma de 10 anos, a Luísa e a Marina, e também qual que é o papel do pai e da mãe, né, na educação com relação aos indicadores ESG. Né? Então, como que a gente fala das questões ambientais, das questões sociais e até mesmo, de uma forma muito lúdica, né, das questões de governança com as crianças, porque se a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar nas futuras gerações. Né? Não tem como tirar as futuras gerações. Eles dão aula para a gente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mamãe isso, mamãe aquilo. Agora eu já sei, até você que é da área de resíduos, né? Não são mais 4 R's de quando a gente começou. Agora são 10. Mamãe, agora são 10 R's. Eu falei assim, bom, então me ensina, porque eu fiquei lá nos 4. Né? Então, acho que essa questão de como a gente lida também com as próximas gerações é muito importante. Né? Se a gente quer realmente todas as pessoas pensando nesses tópicos. Outro dia, até no painel passado aqui, eu lancei um desafio, que os painéis a gente lança desafios. Né? Eu lancei para o Rodrigo aqui, que é no próximo VX, a gente fazer um painel para a gente trazer as lideranças das redes sociais, né? Do Facebook, do TikTok, do Twitter, enfim, para a gente conseguir criar conteúdo que a gente leve essa mensagem que o Emerson está falando da mesma forma que as pessoas hoje passam o dia, né, olhando um conteúdo que muitas vezes não traz nenhuma mensagem para ela. Por que não a gente não possa criar conteúdos legais para educar, para ser de uma forma diferenciada, porque as pessoas prestam atenção. Né? A gente só precisa entrar na frequência delas, né? Entrar no modus operandi delas e levar nossa mensagem. Porque às vezes a gente tem um tema, muitas vezes, falando até do tema de sustentabilidade, ESG, às vezes está muito distante
da população, né? Como eu falei outro dia, eu falei, poxa, a gente vai no hotel, nossa filha brinca lá de pique-esconde, caça-bandeira, por que não brinca de plantar uma árvore? Por que não brinca de repente, cuidar da água, né? Eu lembro quando eu era moleque de ir para a visita da Kibon, visita da Coca-Cola, a gente ficava encantado. Pô, precisa ter a visita no parque, né? Boa. Precisa ter a visita na aldeia, enfim. Precisa ter a visita na cooperativa de catadores, falando de um tema de resíduos que o Emerson conhece muito bem. E acho que, né, entrando aí um pouco no seu assunto, e muito alinhado com o que a Roberta falou, a gente tem essa preocupação, né, com a nossa sociedade. Hoje é um absurdo para a gente olhar e caminhar na rua e ver alguém lavando a calçada no inverno, na época de seca. Como você conscientiza aquela pessoa, eventualmente até uma pessoa de mais idade, de que aquilo é um desperdício de água potável para algo que o benefício concreto da limpeza, e não vou entrar em outras coisas, o benefício concreto da limpeza é nenhum, porque amanhã ou hoje à tarde as folhas vão ter caído da árvore, porque venta, porque nós estamos em inverno. Não faz sentido. Acho que a Roberta bem mencionou trazer, né, as crianças, e aí colocar... Vamos visitar, então, uma cooperativa de catadores, um local de reciclagem, fazer a coisa mais lúdica. E acho que um ponto que você mencionou, Rodrigo, de a linguagem, né? Acho que o Emerson escreveu esse artigo. Quantas pessoas ainda têm essa preocupação de ler um artigo com uma opinião balizada? Como a gente chega na população mais nova, que está acostumada com um Twitter de 140 caracteres, um TikTok de um vídeo de não sei qual. É um desafio. Como a gente faz? Enorme. Você conseguir traduzir isso numa linguagem TikTok. Eu acho que é assim... Nós temos que pegar essa juventude e realmente olhar para elas de um jeito diferenciado. Porque traduzir essa linguagem em 1 minuto é um desafio que não é brincadeira. Eu estou fazendo uma coisa, viu, Eduardo? E a gente está fazendo um negócio chamado Café com Emerson Capaz. Todo dia de manhã eu pego um tema e em 1 minuto, é o meu desafio, eu traduzo esse tema para as pessoas e mando para todo mundo com o café do Emerson Capaz. E aí o cara pega uma notícia e traduzo, principalmente na questão da linguagem ESG. Olha, isso aqui é assim, assim e tal, e tem que ser 1 minuto, porque se passar disso as pessoas não prestam atenção. É verdade, esse é o desafio. Eu brinco, se a gente tivesse na época que eu lembro do comercial do Bombril, né? O Bombril ficou muitos anos naquele formato, né? Que, foi um sucesso, né? A gente tem que achar o nosso formato Bombril também. Boa né? ideia, isso né? mesmo. Que a gente dá o recado de 1 minuto, mas que as pessoas achem interessante e que pratiquem aquilo, né? Porque o grande desafio é a gente praticar. Né? É o cara parar de lavar a calçada com a água potável, é a garotada não jogar papel no chão, é a gente poder... O Emerson falou uma coisa muito importante, que a gente, dentro da nossa casa, se policiar. Como é que a gente conversa com os nossos filhos? Já é um ESG. Não é verdade? Exato. Governança em casa. Em casa. Como é que você conversa com o seu filho? Como é que... Se você não sabe conversar com o seu filho, como é que você vai sair, vai ser CEO, vai ser diretor de marketing? Constante, né? Porque um dia ela tem 5, outro dia ela já tem 10, a conversa já teve que mudar, né? E com a ingenuidade natural da criança, que às vezes na questão da diversidade vai perguntar por que aquele morador de rua não tem uma roupa, por que ele está vestido daquela forma, por que aquela pessoa tem menos condições. E a gente não sabe responder. E a gente tem uma dificuldade enorme como pais, como pessoas, mas como traduzir isso de uma forma que nós temos que atuar concretamente para mudar essa realidade? É muito difícil. Tem um papo que já nasce aqui, ó. Se você é um papo para orientar pais, como é que a gente conversa com os nossos pais para entender a diversidade? Né? Que é um papo que ninguém nos ensina. Às vezes teu filho vai lá, te faz uma pergunta que às vezes você não tem conhecimento para orientar direito a visão. Então tem pai que fala, meu filho, isso aí não vamos falar agora, vamos falar depois. É assim mesmo. E ele vai aprender pelo um terceiro, né? E às vezes isso não é legal. Então é muito legal. Esse painel aqui, a ideia seria a gente ter esse TikTok rápido aqui. Eu sei que o Emerson também tem tempo aí. Mas a ideia, o grande desafio que fica aqui para a Viex é, no próxima edição, a gente trazer essas pílulas de comunicação para a gente levar para a nossa sociedade de forma
eu diria, lúdica. Estaremos aí. Vamos estar aí. Aceitamos o desafio e com certeza a gente vai estar aqui no próximo VIEX, né? Porque o Rodrigo não vai se livrar da gente. Estaremos aí, certeza, muito bom. Muito Gente, obrigado, viu? Foi um prazer aqui estar com vocês e obrigado pelo carinho nosso, de vocês, obrigado. tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.